Iremos dar continuidade então aos casos especiais de crase. Nós estávamos falando no bloco anterior dos casos relevantes em que eu não posso fazer uso de crase e situações excepcionais que nós vimos, né? Que saem fora da regra. Vamos ver agora um caso facultativo muito importante, tá? Que é antes de nomes de pessoas. Olha só, antes de nomes de pessoas, antes de nomes de pessoas, o uso da crase é facultativo. O uso da crase é facultativo. Então, olha só. Preste atenção aqui, hein? Vejam. Entreguei isso a Ana Laura. Então, nós já sabemos que entrega algo a alguém. Entregou a quem? Então, eu tenho aqui a preposição a. Preposição a, pedida, foi dada aqui. Quem é facultativo? O artigo. O artigo é facultativo. Artigo facultativo. Agora, o que nós precisamos observar aqui é aquela regra que eu dei anteriormente a vocês, que quando um substantivo ele tem artigo facultativo ou proibido, se eu der a ele um caracterizador ou um especificador, o artigo passa a ser obrigatório. No caso do nome de uma pessoa, o especificador é o sobrenome, porque ele te particulariza. Então, quer dizer que se eu der ao nome da pessoa o sobrenome, eu terei então a crase obrigatória, porque o artigo passa a ser obrigatório. Então, olhem aqui, ó, vamos colocar essa observação importante. Ó, cuidado. Cuidado. Se atribuirmos o sobrenome se atribuirmos o sobrenome, o artigo passa a ser obrigatório. Logo, a crase será obrigatória. A crase será obrigatória. Beleza? Então, olha só. Exemplo. Vamos só mudar aqui o que fizemos anteriormente. Entreguei isso a Ana Laura Ramos. Então, percebam que, ao colocarmos aqui o sobrenome, tá certo? O sobrenome, o artigo aqui, ele passa a ser obrigatório. E quem entrega algo a alguém, ó, a quem? Então, aqui a preposição também é obrigatória. O a mais o a, crase obrigatória. Beleza? Então, recapitulando, antes do nome da pessoa, o artigo ele é facultativo, logo a crase é facultativa.
Se eu atribuir ao nome da pessoa o sobrenome, aí o artigo ele passa a ser o quê? Obrigatório. A crase, então, passa a ser obrigatória também. Beleza? Então, esse aqui é o caso facultativo. E nós tivemos também aquela situação do pronome possessivo, em que a crase ela é facultativa. Você já foi visto esse caso facultativo também. Fechou? Agora, o que nós vamos ver são casos obrigatórios, tá? Casos em que precisa ocorrer. Então, vejamos aqui. Sétimo. Em locuções adverbiais femininas plurais, o uso da crase será obrigatório. O uso da crase será obrigatório. Então vejam aqui. Olhem só. Vamos colocar as expressões para render um pouco mais. Olha só. Ó, eu tenho as pressas, as escuras, as claras, as avessas, as escondidas, as escusas. E aí, eu tenho que tomar cuidado, ó. O às vezes, só terá case se for com a ideia de vez em quando. Por exemplo, as pessoas, às vezes, falam coisas absurdas. Ó, as pessoas, de vez em quando, falam coisas absurdas. Quando é que não seria? Eu digo assim, ó, às vezes que eu te magoei não foi proposital. Veja o que não encaixa, ó. De vez em quando que te magoei. Não dá certo, não é essa a ideia original, tá? Marcos, e a questão das singulares? As locuções adverbiais femininas singulares só se houver a ideia de modo, tá? Então vamos lá. Vou colocá-las aqui para vocês, tá? Eu tenho aqui a vontade, a disposição, eu tenho a vista e eu tenho a mercê. Estas aqui só com a ideia de modo, ó, para a ideia de modo. Para a ideia de modo. Beleza, amados? Tranquilo isso? Fechou? Ótimo. Para dar um exemplozinho desse caso aqui, ó. Em que eu teria crase e outro exemplo com a mesma expressão que não haveria crase. Olha só. Entre em minha casa e fique, ó, à vontade.
À vontade. Beleza? À vontade é o modo que a pessoa ficará na minha casa. Agora vejam quando não haverá crase. Na mesma expressão, olha aqui. À vontade de meus pais é que eu fosse médico. Então, a vontade não é o modo. A vontade aqui indica a ideia de desejo. O desejo de meus pais. Então, se indica a ideia de modo, crase obrigatória. Se não indica a ideia de modo, aí a crase é proibida. Agora, quando é a palavra plural, tá? A locução adverbial plural, aí a crase é obrigatória, tá? Olha aqui, vejam. Saímos às pressas de casa. É o modo que nós saímos. Então você tem as pressas aqui para a ideia de quê? Para a ideia de modo, tá? E aqui de lugar. Beleza? Tranquilo? Fechamos isso. Maravilha. Perfeito. Nós temos uma outra regrinha ainda para cá, para nós trabalharmos. Tá? Oitava regrinha nos diz o seguinte, vejam. Em locuções conjuntivas, proporcionais, o uso da crase será obrigatório. O uso da crase será obrigatório nas locuções conjuntivas. Vamos exemplificá-las aqui. Olhem só. Todos aprendem à medida que estudam em casa. Tá? Então percebam aqui, olhem só. O à medida que é uma locução conjuntiva proporcional, que é igual a outra também com crase, ó. A proporção que elas são locuções conjuntivas proporcionais. São locuções conjuntivas proporcionais. Beleza? Entendido isso? Fechou? Aí você tem que tomar cuidado com uma coisa, tá? Cuidado. Olha só. Cuidado. Não fui à aula. Olha aqui, ó. Na medida em que eu estava doente. Na medida em que eu estava doente. Percebam que na medida em que, e não a medida em que, eu tenho a medida que é para a ideia de proporção, e na medida em que é uma locução conjuntiva, causal, tá? Ela pode ser substituída
por pois, porque, por quanto, visto que, o PPP, pois, porque, por quanto, visto que, já que, beleza, pessoal? Então, cuidado, não podemos confundir essa situação de maneira nenhuma, tá? Tranquilo? Ótimo. Agora, nós temos também uma regrinha muito importante aqui para ser discutida, uma regrinha isolada, que é o uso de crase para horas. Exatamente. Olha só, vamos colocá-la aqui. Nossa nona regra. Especial. Uso de crase para, horas. Tá? A primeira que nós teremos aqui é a seguinte. Vejam. Em geral, vírgula, não, perdão. Em geral, vírgula, antes de horas, a crase é obrigatória. A crase é obrigatória. Beleza? Então, olha só. Preste atenção. Vejam aqui. Sairemos daqui às 8 horas. Lembrando, gente, a representação simbólica de horas é H. Não é HR e piorou HRS. Aliás, quem escreve HRS é um preguiçoso, deveria já escrever horas logo de uma vez. Tá certo? A nomenclatura é o H, em minúsculo. H maiúsculo é hidrogênio. Tá bom? Então, olha só. Sairemos daqui às 8 horas. Beleza. Agora, vejam só. Regrinha para a letra B. O que falará aqui a letra B? Será o seguinte. Se antes de horas usarmos uma preposição, vírgula, a crase será proibida. A crase será proibida. Vejam. Olha só. Sairemos. Então, o mesmo exemplo para você ter um parâmetro de comparação. Daqui após, crase proibida, às 8 horas. Como eu utilizei aqui uma preposição, então a crase aqui agora é proibida antes de horas. Beleza? E aí, um cuidado. Olha só. Cuidado. Se usarmos a preposição, até, vírgula, a crase será facultativa.
facultativa. A crase será facultativa. Então vejam. Olha só. Sairemos daqui, ó, até às 8 horas. Perdão. Às. Porque como eu utilizei a preposição até, aí a crase, ela se tornou facultativa. No caso aqui, tá? No caso aqui, quem é facultativo é o termo a, preposição, e não o artigo as. Tá vendo que o as está no plural? Preposição não varia, tá? Então, no caso aqui, ó, no caso aqui, o a, preposição, é facultativo. Preposição facultativa. Beleza? E aí, para fechar essa questão de horas, nós precisamos observar quando eu tenho dois referenciais de horas. Como é que eu fico? Tá? Então vejam só. Seria a letra C. Quando temos dois referenciais de horas, se o primeiro tiver artigo, vírgula, o segundo terá crase. O segundo terá crase. Então vamos lá. Olha só. O evento ocorrerá, olha aqui, ó, das 8 às 10 horas. Perdão aqui, das 8 às 10 horas. Então percebam, o das aqui é de mais a preposição às. Se o primeiro referencial de horas tem o artigo as, então quer dizer que o segundo, ele terá crase o quê? Obrigatória, uma questão de paralelismo, ó. O a mais as. Preposição, artigo e artigo. Questão de paralelismo. Agora vejam só. Cuidado. Se o primeiro não possuir artigo, vírgula, o segundo terá crase proibida. Se o primeiro não possuir artigo, o segundo terá crase proibida. Então vejam só. Olha o exemplo. O evento ocorrerá de 8 a 10 horas. Tá certo? Percebam que aqui o primeiro referencial só tem o quê? Ele só tem preposição. Então, o segundo, por paralelismo, também só terá quem?
a preposição. Ó, tem artigo, também tem artigo. Não tem artigo, também não tem artigo. Então a crase aqui ela é o quê? Proibida. Beleza? Agora uma questão também de interpretação. Tá, pessoal? Questão importante aqui de interpretação. Quando eu falo o evento ocorrerá das 8 às 10 horas, isso aqui é o início. Quer dizer que o evento se iniciará às 8 horas e aqui é o término. É o término. Ele terminará às 10 horas. Então começa às 8 e termina às 10. Agora, quando eu digo o evento ocorrerá de 8 a 10 horas, isso aqui é duração mínima, quer dizer que ele vai durar no mínimo 8 horas e não passará de 10 horas. Quer dizer que ele vai terminar nesse entremeio, de 8 horas de duração a 10 horas de duração. É como você me perguntar, Marcos, qual que será o tempo da aula? Eu falo, ó, de 40 a 50 minutos. Quer dizer que não será menos que 40 e não ultrapassará o quê? 50 minutos. Então aqui, ó, é duração mínima. Duração mínima. E aqui eu tenho duração, o quê? Máxima. Correto, pessoal? Entendido? Então nós temos aqui, ó, 5 situações de crase, né, para horas. A regra geral, nós temos a regra de se tiver preposição crase proibida. Aí nós temos a regra que se for a preposição até, a crase é facultativa. Aí nós temos a regra de que, havendo 2 referenciais de horas, se o primeiro tem artigo, o segundo tem crase. E a quinta regra, se o primeiro não tem artigo, a crase é proibida no segundo. Então nós temos 5 situações específicas envolvendo aí o nosso uso da crase. Beleza? Entendido isso? Tá? Então, galerinha, o que nós temos aqui são os casos relevantes, tá, para o uso ou não da crase. Beleza? Temos outras situações? Temos. São várias, tá? Mas o que realmente cai em prova foi dado a vocês e ministrado com muito carinho. E com isso nós encerramos mais um capítulo da nossa língua portuguesa, que foi o estudo minucioso do fenômeno da crase. Um grande abraço para você, muito forte coração.